Olá, bom dia pessoal. Vamos começar a live de hoje. Vou colocar aqui o nosso tema, tá? Fixar o tema da live de hoje, que é o perfil da liderança para atender os objetivos sustentáveis, que é essa gestão voltada ao olhar coletivo à sustentabilidade, com a Mari Stachil, que é psicóloga e coach, que atua muito nessa área. Tá bom o som? Agora aqui que eu vi que estava atrás do meu cabelo o fone. Mária, vou aceitar. Legal. Vamos guardar a Mari entrar e já vamos começar, né? Que a liderança é arte. Oi, Mari! Olá, tudo bom? Tudo! Legal Vou um tê-la pouquinho aqui mais com a para trás gente. aqui. Que prazer receber e conversar com você, com a tua experiência, para a gente contribuir com tantos desafios que nós estamos precisando para nos reinventar e atender ao interesse coletivo, né? É Uma verdade, é um mudança de prazer. mindset. É um prazer meu estar aqui falando de um tema muito, mas muito relevante para tudo aquilo que a gente está vivenciando, né? Acho que é um bate-papo bastante importante, muito rico. Uhum, Estou super animada para essa nossa conversa de hoje. legal. Deixa eu erguer aqui, tá meio baixo aqui, tá? Minha testa melhorou. Mas vamos lá, Mari. Então a gente está vivendo, né? Quem se fala muito, né? O que é liderar? Influenciar pessoas, né? É, Então eu vejo assim que nós somos líderes e liderados ao mesmo tempo nesse atual contexto, né? Então não é a gente tá pensando em liderança, a gente não tá falando só do dono da empresa para a alta administração, para os executivos. Nós estamos falando nós como cidadãos também, que nós influenciamos onde nós estamos nos relacionando. Se nós estamos na rede social, nós estamos influenciando as pessoas também. Então é aí que mora a nossa responsabilidade de se ocupar esse papel de líder e que líder nós precisamos ser nesse momento atual. Eu sempre digo assim, né, gente, que liderança não tem a ver com cargo, né, que você ocupa. Eu vejo que o cargo é uma consequência das suas atitudes. Liderança tem muito a ver, né, com as nossas atitudes e com os nossos comportamentos. Então, você que está assistindo aqui hoje, né, nessa live, entenda que não é só para uma pessoa que tem um cargo de liderança, mas é para alguém que realmente quer influenciar pessoas positivamente, né? Que quer realmente construir algo positivo nesse mundo, porque é super possível, sim, mesmo diante de toda essa crise que a gente está vivenciando, a gente tem como, sim, trabalhar com essa sustentabilidade, né? Que é o nosso tema de hoje, para trabalhar a nossa liderança. E quando a gente fala em sustentabilidade, né, eu gosto de tirar esse estigma de ambiental, essa olhar só pelo meio ambiente, não, eu estou falando do pilar econômico, social e ambiental. Eu preciso desses três tripés trabalhando junto dentro de uma organização, dentro de um contexto econômico, até num estado, né, se for falar no macro, no planeta como um todo, para a gente se manter, né, em equilíbrio, em harmonia. E aqui o que a gente vive hoje é muito claro que é uma crise dos três pilares da sustentabilidade. Nós estamos uma pandemia provocada por uma crise ambiental, né, um desequilíbrio ambiental, que gerou desequilíbrio econômico e gerou desequilíbrio social. Então, aqui está muito claro que o olhar só para o econômico, ele não é sustentável. E a gente tem lideranças que já enxergam isso, mas temos um grande número de lideranças que ainda não conseguem enxergar, tem uma dificuldade de olhar as necessidades dos outros pilares para se equilibrar, que acho que os números e resultados econômicos resolvem tudo, e não resolvem. Uhum, uhum. E agora, na dor, nós estamos tendo que olhar para os outros, né? É verdade. E eu sempre digo assim, né? A liderança, ela tem a ver com duas questões fundamentais: resultado, tarefas e relacionamento. E se a gente não cuidar dessa parte social, das pessoas que estão ao nosso redor, não vai ser sustentável, gente. Crise todo mundo está passando. Se a gente puder passar por ela da melhor maneira possível, vai ser ótimo. E tem coisas que a gente pode fazer sim para passar por ela de uma forma mais positiva, né? Por exemplo, tem pessoas, gente, que estão em casa, mas estão né, afastadas do trabalho porque elas estão estressadas. E aí o nosso papel enquanto líder é, puxa, o que eu posso fazer para estar me aproximando dessas pessoas,
né, para que elas possam voltar a ser produtivas, a ter uma boa performance. Então, assim, acho que é muito da nossa influência. A gente tem como trabalhar com isso de uma forma muito bacana. Que é o nosso papo de hoje, né? E também fala-se muito em engajamento, né? Das pessoas estarem produzindo muito bem, engajada e entregando. Mas se eu também não olhar para esse pro todo, eu não consigo ter esse engajamento, né? Não. Se a pessoa não estiver motivada, se ela não estiver feliz, gente, né? Felicidade gera produtividade. E uma coisa que a gente entra numa questão muito importante é entender assim, relacionamentos fazem o ser humano feliz, segundo pesquisas. E a gente, né, trabalhando mais em casa, em home office, o que a gente tem que pensar é não esquecer de se conectar com as pessoas, de se relacionar com as pessoas, mesmo à distância. Porque o ser humano, quando a gente não se conecta com as pessoas, a gente tende a ficar realmente mais triste e mais improdutivo, veja só. Então é muito importante nós, líderes, irmos também conversar com as pessoas, sabe? Fazer reuniões, ver as pessoas, como a gente está fazendo aqui diariamente, gente. Isso é tão importante. Parece pouca coisa, né? Mas o resultado disso é fantástico. A comunicação, né? Dentro da metodologia que eu tenho usado, que é a do Pacto Global, né? E para atender os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, qual que é o primeiro passo, né? Do líder. Daí eu queria que você fizesse as suas intervenções dentro da parte comportamental. É ele conhecer o propósito muito claro da organização, ele ter isso dentro dele, porque as tomadas de decisões dele vão ter que passar por esse filtro do propósito e o filtro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né? Então, o que que ele vai trabalhar dentro da organização? A empresa, a gente tem 17 ODS, né? Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Ela não vai trabalhar todos os ODS ao mesmo tempo. O que ela tem que ver é quais ODS fazem sentido dentro do propósito dela, que é o líder que vai ter que ter essa rédea na mão dele, né, os líderes. Qual faz sentido, qual que ele consegue impactar mais, ele só não deve ferir nenhum outro, né? Então, ele vai atender a questão da educação, vai trabalhar a educação dentro que é uma escola, vai focar muito no ODS 4 da educação, mas ele não pode, questão da água, jogar poluentes na água, descarte irregular de resíduos no esgoto, exemplo. Então, isso ele não pode fazer para atender um preceito. Mas ele tem que conhecer qual que ele vai trabalhar e trazer isso para dentro da organização como um todo, em todas as tomadas de decisões dele, as diretrizes, né? E, Bela, quando você fala em propósito, é muito importante a gente entender, gente. Quando a gente tem um propósito, quando a gente tem um sentido para fazer as coisas que a gente faz, a gente diz o sentido do trabalho, a gente fica muito mais motivado. Então vamos entender assim, a empresa que não tem metas claras, não tem metas específicas, as pessoas não conhecem o propósito, a tendência é que as pessoas vão se desmotivando, porque se eu não sei o propósito de algo que eu tenho para fazer, fica muito difícil de eu me motivar. Então, isso é até uma teoria da motivação, falando comportamentalmente do processo. E veja só, tem uma pesquisa que aponta que, olha, aproximadamente 70% das pessoas dentro de uma empresa não conhecem o propósito da empresa. Então, a gente percebe que é importante, mas as empresas não estão fazendo isso, né? Então, assim, gente, buscar trazer qual é a missão, qual é a visão, qual é o teu propósito. Agora, diante dessa crise, qual é o propósito nosso? O que a gente está vivenciando? É extremamente importante para gerar maior engajamento, maior motivação. E é muito legal se falar isso, que eu trabalho com compliance, né? Bastante. E Uhum. quando eu coloco o compliance junto, que eu tenho trabalhado junto com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, justamente para dar um propósito maior para o coletivo. E daí eu tenho percebido na prática, né, que a noção de senso coletivo, de dar uma razão do porquê que eles estão fazendo. Isso tem sido muito claro para mim, esse efeito, sabe? Muito bacana. Sim, se eu sei o que eu estou fazendo, para quê, eu vou fazer com muito mais força, né? Sim. E eu estou fazendo não só pelo meu negócio, estou falando pro todo. Né, para o Sim. coletivo. Então a pessoa se sente colaborando, se sente útil, além da entrega ser uma entrega melhor para a empresa, ela consegue ainda se sentir satisfazer o seu ego como uma pessoa que está colaborando, contribuindo, e todos gostamos, se sentimos felizes quando estamos contribuindo, né?
Muito. Isso. Ajudar Isso o até. outro deixa a gente feliz. Então, assim, toda vez que você tem a oportunidade de ajudar, de cooperar, você se sente mais feliz. Então, veja, gente, a gente só tem a ganhar, né? Aham. Não é nada. Aí o segundo ponto da metodologia é definir prioridades. Aí as prioridades, como é que eu faço? Eu avalio os riscos, os impactos, as oportunidades, que eu trabalho com risco, oportunidade e impacto que eu gero nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Aí Uhum. essas metas devem ser mensuráveis, né, atingíveis pelo grupo. Então, isso também fortalece a gestão como um todo, né? Eu vejo como é uma liga. Eu gosto de colocar os ODS dentro da gestão das empresas, aquela liga para dar uma conectada mais forte nas pessoas. Uhum. Sim, para trazer propósito, para trazer engajamento, comprometimento, né? Aí, com as metas, eu tenho a integração dentro da gestão. Que daí, Uhum. nas políticas que eu adoto, no código de conduta, no regimento interno, que eu tiver de práticas dentro da organização, eu tenho que fazer essa análise de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Eu faço geralmente falo até uma averiguação inicial, né? Porque cada um está numa fase. E quando a gente vai introduzir uma pauta ética, uma questão de sustentabilidade mais forte de uma organização, eu tenho que ver a maturidade que essa empresa está no momento atual. Eu não posso chegar e, pá, agora eu quero colocar o cenário ideal. Não, eu tenho que construir, Uhum. jogar a sementinha e aqui alimentando para aquilo que o coletivo construa o deles. Né? Cada Uhum. organização acho que é única, né? Não tem nenhuma organização que seja igual a outra, por mais que a gente atua, às vezes, na mesma área, tem o mesmo objeto do negócio, mas as pessoas estão lá dentro, o espaço físico, a localidade, tudo isso interfere, então cada empresa tem uma personalidade sua. Muito. Então, tem que ter muito esse cuidado. E quando a gente vai trabalhar, é muito importante ter um coaching ao lado, um consultor, uma Uhum. mentoria, para ter esse Uhum. olhar humano e a gente conseguir Uhum. costurar da melhor maneira. E Sim, o porque último você passo, pode posso falar. fechar? É a comunicação, é a habilidade do líder de se comunicar. E aí, todas as esferas. E aí, a comunicação não é só interna, é externa também. É para o coletivo, a transparência é muito forte. E é para você ser um bom exemplo, então é legal comunicar coisas boas. E também tem aquele paradigma de, não vou me achar, não é legal ficar falando de coisas minhas. Não, é legal. Dentro do nosso Uhum. conceito, do pai está trabalhando muito. Vamos falar as coisas boas, sim, nesse momento mais do que nunca. Uhum. E é interessante, né? Porque aí a gente trabalha diretamente com a cultura da empresa, que é a personalidade da empresa. Né? E vamos entender que a maior parte é como se a gente tivesse um iceberg, né? A ponta do iceberg é o que a gente está vendo, mas embaixo é o que a gente não vê. E a maior parte da cultura é o que está embaixo do iceberg mesmo, né? Que são as crenças, que são os valores das pessoas, que é a resistência que as pessoas têm, gente. Toda vez que a gente vai, né, trabalhar com um processo de mudança, entenda assim, toda mudança gera desconforto. O ser Uhum. humano não gosta muito de mudar. Quando você vai mexer num processo de uma empresa, trazer algo novo, mesmo que seja para melhor, para desenvolvimento, as pessoas vão ter uma certa resistência. Então, o líder tem que estar muito preparado para isso também, né? Como é que eu vou Uhum. fazer as pessoas mudarem, inclusive, o mindset delas, a forma que elas pensam? Porque às vezes você quer adotar uma medida que vai ser muito boa para toda a empresa e tem um lá que não acredita nisso. E esse não acreditar nisso, essa crença de que não vai ser possível, de que essa história de mudança não acontece, vai sim prejudicar. Então, cabe ao líder essa questão que você colocou muito, Isabela, da comunicação. Como é que eu vou comunicar? Como é que eu vou fazer as pessoas comprarem a ideia, Uhum. comprarem esse propósito? Isso é muito importante. Totalmente a parte comportamental do líder, né? Exatamente. E é legal essa metodologia do pacto, que é simples, é esses 5 pilares aí que eu coloquei, e ela está de acordo com o PDSA, que se usa muito, né, na administração, não sei se você usa muito no teu trabalho, que é o Plan, Do, Check, Act, e Sim. está dentro da ISO 37001, que é a ISO do Compliance. Então tá tudo interligado, é uma coisa só. Então é uma metodologia que está certificada que realmente esse é o caminho, né? Ai, dá Que os vontade de três. fazer. É super bacana. Muito, 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 muito. Parabéns pelo trabalho, Isabela, porque é fantástico levar algo positivo, levar algo de crescimento, né? De despertar toda a potência de uma empresa. Isso é muito bacana. E ser algo sustentável, gente.
não é uma modinha, não é algo do momento, é algo que vai ficar, inclusive, para as próximas Nas gerações, gerações, né? E que exatamente. pensem todo o sistema de uma forma geral. Isso é muito bacana. Ei, Maria, o que que você tem acompanhado aí com os teus clientes? Que perfil de líderes tem se sobressaído melhor nesse momento? Assim? Olha, gente, uma coisa muito importante, assim, que eu tenho conversado, visto, né, em próprios processos de coaching, de desenvolvimento, assim, uma coisa muito importante, né, de perfil de liderança, e para quem está assistindo a gente, é legal você parar para pensar, assim, se eu pudesse dar uma nota nisso que a Mari vai falar, que nota eu me daria? Porque a gente já aproveita para trabalhar o nosso próprio desenvolvimento enquanto líderes, tá, gente? Uhum. Lembrando que você que está aqui, a gente não está falando de liderança só de uma pessoa que tem um cargo, a gente está falando de liderança pessoal também, de autoliderança. Como é que eu vou conseguir, que perfil que vai me permitir, né, ser, para que eu possa levar adiante as coisas que eu quero levar, né? Para que eu possa trabalhar com a sustentabilidade da minha família, por exemplo, das pessoas do meu trabalho. Eu vejo assim, uma coisa muito importante, gente, a adaptabilidade. Isso já não é nem de agora, né? Um dos quesitos assim mais admirado em grandes líderes é a capacidade que o líder tem de se adaptar aos diferentes acontecimentos da sua vida. E para acontecer isso, gente, a gente precisa estar muito aberto para as mudanças. E a gente sabe que mudança não é algo tão simples. Vai requerer de você bastante esforço, bastante dedicação, bastante vontade, né? Uma outra coisa muito importante é assim, até foi feita eu gosto muito de pesquisa, sabe? Foi feita uma pesquisa com vários colaboradores e perguntava assim, olha, o que você mais espera do seu líder? Né? E aí você pode falar, puxa, né? Várias coisas passam pela cabeça. Mas, gente, a coisa que as pessoas mais esperam, segundo essa pesquisa, do seu líder, sabe o que que é, gente? É uma palavra que se chama, né? E é um ato tão lindo, se chama integridade. Você ser íntegro, você ser ético, você ter credibilidade. E para ter credibilidade, você precisa ser aquela pessoa que faz aquilo que você fala. E Ai, quero essa quantas pesquisa. Quero que você Bem compartilhe legal, comigo. te passo sim, é muito legal. E aí, assim, como é que eu vou fazer para gerar isso, credibilidade, gente? Sabe aquela pessoa que realmente ela faz aquilo que ela fala? Ela é um exemplo para as outras pessoas? Liderança tem muito a ver com exemplo, né? Não peça Coerência, para né? coerência. Não Sempre falo. peça para o outro aquilo que você não consegue Não fazer em você pratica. mesmo. Uhum. Até assim, para você gerar mudança no outro, você precisa primeiro gerar essa mudança que você quer no outro em você mesmo. Senão não vai funcionar, gente. Não é só o É, teu, né, pensamento que vai gerar uma mudança, é o teu comportamento, diga, Isabela. não, eu gosto muito de colocar, deixar bem claro nas consultorias, que antes de implantar qualquer ação dentro da empresa de mudança, avaliar se você vai conseguir dar conta, se você conseguir agir daquela maneira. Porque você criar uma regra, um procedimento interno, que aquilo vai se perder, não vai ser internalizado, principalmente na alta administração, melhor não ter. Uhum, uhum. Porque vai cair em descrédito, daí vai prejudicar todo o teu processo de quem você colocou, da pessoa de ser o exemplo, né? Tua liderança vai enfraquecer tua liderança em vez de Vai. fortalecer. Eu já dei treinamentos, por exemplo, em empresas, né? Às vezes eu dou treinamento para os líderes, para os colaboradores, mas em algumas empresas, quando eu vou ministrar um treinamento para os colaboradores, às vezes eu escuto muito assim, puxa, Mari, mas isso que você está falando, o meu líder não faz. Então acaba caindo em descrédito. Por isso Descrédito. que a gente Tem tem que que ter estar cuidado. muito e constantemente se desenvolvendo. Eu digo que o desenvolvimento contínuo, né, na verdade, nunca para. É a gente se rever enquanto pessoa, é a gente se autoconhecer para ver como é que a gente vai fazer, né? Primeiro com a gente e depois com o outro. Liderança começa com a gente. Não adianta querer começar transformando lá fora se aqui dentro não tiver transformado. Não Sim. vai funcionar, sabe? Acho que isso é um perfil, assim, né? A integridade, muito, muito, muito importante. Uma outra coisa que eu acho que é bacana a gente comentar do perfil do líder atual para gerar maior sustentabilidade, gente. Vamos imaginar assim, a gente está vivendo uma crise e toda crise gera diferentes tipos de emoções dentro da gente. Tem pessoas que estão trabalhando muito bem em casa,
mas tem pessoas que não estão trabalhando muito bem em casa, que muito pelo contrário, gostariam de estar no seu ambiente de trabalho. Tem pessoas adoecendo por estarem em casa, estressadas, preocupadas. Então é muito importante a gente, enquanto líder, poder se colocar no lugar das... Primeiro, se trabalhar tudo isso, né? Lógico, trabalhar nossa inteligência emocional, que é uma questão muito importante agora, mas também buscar trabalhar muito próximo dessas pessoas. Eu digo que seria uma liderança bastante humanizada, de chegar para você e poder perguntar, puxa, Isabela, você está bem hoje? Como é que você acordou? Como é que está toda essa crise aí dentro de você? Inclusive, tem algumas empresas que estão fazendo um trabalho maravilhoso de escuta dentro das empresas, Uhum. né? Ou até virtualmente, de Entendi. selecionar um profissional da área da psicologia, né, da área de gestão de pessoas, para escutar essas pessoas, para ver o que está acontecendo, se a empresa pode ajudar de alguma forma essas pessoas. Isso é liderança humanizada. É a gente trabalhar a gente mesmo com amor mesmo, pensando no próximo. No Assim vai ser, contexto do outro. assim vai ser sustentável. Porque é um relacionamento, né, Isabela? E se não for um relacionamento saudável, a cola que gruda os relacionamentos é a confiança, vamos imaginar, né? E que é isso. E se não tiver essa confiança, essa credibilidade, essa integridade, esse relacionamento, não vai durar muito tempo. Eu vejo que são coisas, assim, essenciais, sabe? Legal, Mari. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser mandar aqui pra gente também, né, Mari? Fiquem à vontade de contribuir, vamos gostar. Ah, com certeza. A live é para isso, é para essa Isso, troca rica aqui, gostosa, e todo mundo que pode estar participando. sim. Então, aqui nós temos um líder que precisa ter boa adaptabilidade, integridade e humanizado. Esses três Isso. pilares são indispensáveis para o mundo atual, né? Vamos dizer assim. Perfeito. Vamos Perfeito. concluir. Uhum. E como um líder deve se portar dentro da organização para instalar um processo de mudança nesse momento? Assim, como que você enxerga? Eu vejo assim. Posição? Primeiro, ele tem que ser exemplo, né? Aquilo que a gente conversou. Se a mudança não acontecer comigo, não vai acontecer com o outro. E existem alguns pilares para essa mudança acontecer. Eu aprendi isso numa aula com o professor Scott. Eu vou compartilhar com vocês, foi tão legal. E ele dizia assim, né? Que a mudança, ele trazia uma metáfora que eu achei fantástica. Como se a gente estivesse em cima de um elefante, tá? Então tem o guia, o elefante e o caminho. E esses três pontos o líder precisa prestar atenção. Por exemplo, o guia seria a nossa parte do intelecto. Então, como a gente pensa e reflete sobre o processo de mudança, as estratégias que a gente vai ter para utilizar um processo de mudança. É bem importante. Por exemplo, você falou lá que nesse processo que você está trabalhando, Isabela, você trabalha muito com metas. Metas é uma forma de você gerar estratégias. Então, o líder tem que se atentar muito para isso, né? E principalmente, gente, eu vejo assim que muitas vezes é como se a gente tivesse uma lanterna na mão, né? Se a gente apontar a lanterna para as coisas ruins só que estão acontecendo, a gente vai ver só coisa ruim. Aí você vai acreditar que a mudança não é possível, porque você só está vendo coisa ruim. Agora, se você pegar essa lanterna e apontar para as coisas boas, porque também tem coisas boas acontecendo diante de toda essa crise, você vai começar a enxergar o que está dando certo nas outras empresas, o que está dando certo na tua empresa. E aí isso vai facilitar o teu processo de mudança. O elefante, por exemplo, dessa metáfora, seriam as nossas emoções. Gente, líderes que estão aqui, toda a mudança vai acontecer se ela estiver vinculada a uma emoção. Quer ver, ó? Sabe aquele teu professor que você achava super legal em sala de aula? Você vê como você aprendia com essa pessoa? Então, o que que acontece? Quando a gente traz uma emoção, né, para as pessoas, algo positivo, principalmente, ou até na dor, a gente aprende muito, muito, bastante, a gente acaba mudando. A gente muda muitas vezes porque tem que mudar, né? A gente muda muitas vezes, uma questão importante da mudança, é a gente entender que a mudança começa, gente, numa decisão. Isso é importante. Senão a gente acaba não mudando. Pode ver quantas mudanças da nossa vida que a gente não mudou, porque a gente realmente não decidiu. Agora, quando você bate no peito e fala, não, eu decido, e é você fazer acontecer, as coisas começam a realmente trabalhar com toda uma transformação.
E o caminho, líder, por exemplo, né, dessa metáfora que eu estou trazendo, então vamos imaginar assim, né, que o elefante vai falar sobre as suas emoções, então trabalhar as emoções das pessoas para gerar mudança é muito importante. Trabalhar o guia, que é o nosso intelecto, a nossa cognição, um planejamento para isso é muito importante. Olhar para o que está dando certo, em vez de só olhar para aquilo que está dando errado. E outra coisa que gera mudança é o caminho, que são os fatores externos. Então, alguns estímulos são da própria empresa ou nas próprias reuniões que você vem fazendo com a sua equipe de estímulo à mudança, vai gerar maior transformação, sim. Né? Quer ver? Ó, vou te dar um exemplo bem fácil de entender. Você está fazendo regime, tudo bem. Veja só como o estímulo favorece. Se você tiver um monte de doce no teu armário, bateu aquela vontade de comer doce, você vai abrir o armário. Vai ser muito mais fácil de você sair do teu regime, da tua mudança. Uhum. Então, para você gerar um estímulo favorável, você ter uma alimentação mais saudável, eu te diria, compre, tenha alimentos saudáveis em casa. Né? Por exemplo, a Isabela é corredora como eu, né? E às vezes eu lembro que eu conversava com o tio e falava assim, Mário, eu deixo as coisas no carro. Porque para eu poder ir dar conta de correr e fazer exercício físico, eu tenho que gerar um estímulo. Isso são fatores externos que vão contribuir com fatores internos. Então, pensar, puxa, eu líder, o que eu posso fazer de estímulo que favoreça essa mudança aqui na empresa? Sei lá, uma mensagem, um texto, uma comunicação. Usar a criatividade é importante nesse processo, aí Uma vai gerar mudança de mudança. procedimento, né? Às vezes eu vejo que isso impacta. O coletivo, ele transforma tanto no positivo como no negativo, né? É. Quando as pessoas estão unidas ali pelo trabalho, pela necessidade, elas evoluem, às vezes sem consciência, como também reduz seu nível de integridade pelo meio que eles estão inseridos. Então, o líder, às vezes, com um pequeno ajuste de procedimentos, de regras, ele consegue fazer esses estímulos que a pessoa, no comportamento dela, ela vá afunilando para aquele comportamento desejável, vamos dizer assim. Uhum. E lembra, gente, por exemplo, assim, né? Cada empresa tem um código de conduta, certo? A maior parte das empresas tem isso. E muitas vezes, para as pessoas adotarem esse código de conduta, eu, por exemplo, já participei de vários processos de treinamento para falar sobre esse código de conduta. Como é ser, por exemplo, uma pessoa solidária, se o código de conduta da empresa exige isso, né? Busca isso como competência. E a gente falava durante o treinamento como é que a gente pode demonstrar isso na própria empresa. Então, são Legal. processos que você está lá conversando, debatendo, que agregam muito valor, muito valor. Senão eles são esquecidos, a gente fica só um manual bonitinho, mas Não. não funciona. E você falou bem um instrumento que, ó, nesse momento, é muito bom ser revisitado, né? Para Verdade. ver se ele faz sentido com o que a empresa Uhum. está vivendo agora e atualizado. Eu tenho feito umas metodologias que eu tenho gostado para instituir o código. Eu escrevo muito código de conduta para a empresa. É? Uhum. E um Legal. deles, que eu mais tenho, que eu fiz com uma startup, que eu vi que teve um engajamento muito forte, teve um trabalho reduzido posterior à redação do código, é que as regras vieram do time. A gente fez Ai, que legal. dinâmicas para vir da empresa, dentro da realidade da empresa, o que ela estava precisando, o que não fazia sentido. E daí, de acordo com isso, eu escrevi e levei para eles validarem. E até as Uhum. perguntas e respostas, eles que trouxeram as respostas. E daí, esse pós-entrega do código não precisou muita coisa, porque já era dentro da empresa, só afunilou e daí deu conhecimento para todos, né, no mesmo nível. Uhum. E daí, aqui que eu falo, quando eu tenho um conhecimento para o coletivo das regras da empresa, eu tenho a melhor maneira que eu tenho de controle, né? O empregador fala muito em necessidade de controlar, mas quando você passa a regra para todos, tá um olhando para o outro. Eu sei que o outro sabe a mesma regra. Se eu infringir essa regra, meu colega sabe que eu não estou de acordo. E assim, vamos conduzindo o nosso comportamento até que internaliza e aquilo vira natural.
Perfeito. Não, e assim, gente, toda vez que a gente é perfeito isso, escutar as pessoas, né? Porque toda vez que as pessoas participam do processo, agora estou falando comportamentalmente, psicologicamente, tá, Isabela? Já para você entender esse fenômeno. Mas líderes, né? Ó, veja só, toda vez que você deixa a pessoa participar de um processo de construção de algo, seja de uma regra na tua casa, seja de um código de conduta, ela se sente pertencente do processo. Fui eu que fiz também. E quando a gente se sente pertencente, ou fui eu que fiz, a gente se sente muito mais motivado e engajado no processo. Porque o processo é meu, não foi você que mandou eu fazer. Foi a gente construir, eu construí esse negócio. Vai ficar muito mal, inclusive, se eu não colocar ele em prática. Então, sempre funciona. Deixar as pessoas participarem. E invistam no código, com quem estiver assistindo, se tiver empresa, revisitem o código, Verdade. trabalhem em cima dele, tratem da tua realidade. Ele é um instrumento que vem na parte trabalhar junto na parte motivacional, assim como na resguardar na segurança jurídica da empresa. Hoje, toda a questão legislativa que a gente vem vindo, há um afastamento do Estado na questão de imposição das regras e dando mais autonomia para a empresa se autorregulamentar. Então, essas regras que a empresa institui, ela tem força, assim, se for descumprida. Se ela estiver dentro, não ferindo nenhum preceito constitucional, estiver de acordo, né, for bem escrita, ela tem sim força. Um empregado que descumpre uma regra pode sim responder dentro da Justiça do Trabalho por descumprir uma regra dentro do Código de Conduta da empresa. Então, eu acho que é pouco explorado esse instrumento, que ele é tão valioso. E empresas que usam mesmo, elas conseguem dar valor para o código. Né? Não sei se percebe isso. Sim, já na própria integração, quando o colaborador chega para trabalhar, ele já sabe, ó, nessa empresa aqui funciona assim. O código de conduta das pessoas é assim. A gente preza por honestidade, sei lá, solidariedade, comunicação. E aí cada empresa tem o seu, né? É muito Sim. importante. Você pode trabalhar na integração, você pode revisitar isso de tempos em tempos. É muito bacana. É princípios, né, gente? E é muito importante trabalhar dentro dos princípios, senão vira tudo totalmente uma bagunça, cada um faz o que acha que é o certo e senso comum não Isso. funciona. De jeito nenhum. Exatamente. Ei, Maia, tem uma pergunta aqui, vamos responder, Vamos. do Barcelos. Como exercer a liderança quando a cultura da empresa não favorece? É. Aí entra numa coisa muito, muito importante assim da gente entender. Valores, né? Então, muitas vezes, se os teus valores não estão atrelados aos valores da empresa, vai gerar um sofrimento. Vai gerar o que a gente chama de incongruência. Vai ser muito difícil de você caminhar para frente, sabe? Então, tem que repensar e linkar. Onde está batendo, se os valores não estão combinando, vai ser muito difícil de poder progredir algo que você queira dentro de uma empresa. Infelizmente. É muito difícil, assim, né? Porque mudar um valor... Os valores, na verdade, eles podem ser mudados. Mas, de repente, se não está combinando tanto, de repente, uma conversa é válido, ampliar a comunicação, ver qual é realmente o propósito da empresa para seguir adiante e ver se isso combina com os seus valores ou não. A gente Senão está vai ter falando gerar hoje, sofrimento. a gente está falando hoje cada vez mais da contratação por valores, né? A gente fala que a competência, a habilidade você se desenvolve, os valores não. E daí quando você escolhe as pessoas dentro do teu time alinhadas aos teus valores, a chance de ter um engajamento maior é muito, muito maior, né? Sabe por quê, gente? Porque assim, os valores determinam as nossas atitudes. Então imagina assim que você é contratado numa empresa e você tem o valor honestidade lá em cima. E aí passa alguns anos, uma hora ou outra a empresa te, não fala para o cliente outra coisa, né? Não a verdade. Se você tiver valor honestidade alto, isso vai entrar no teu peito assim, como se fosse uma faca. Vai ser difícil de você aceitar e engolir isso, porque você tem um valor, a tua atitude é baseada naquilo. Né? De repente, se infringir os seus valores, é isso que eu digo, uma conversa, gente, às vezes uma conversa resolve isso, né? De tipo, puxa, não, então vamos por esse outro caminho, eu prefiro, eu acredito que seja melhor. Então, uma conversa é sempre muito válida, porque mexe com a gente, sim, quando não... Por isso que as contratações, né, quando a gente vai participar de processos de recrutamento e seleção, é muito avaliado os valores, para ver se combinam os valores ou não, porque se não combinar, vai ser difícil continuar a relação. Uhum.
né? Eu digo Vai ser assim, é igual desgastante. casal, né? O que precisa combinar do casal bastante, às vezes um gosta de sertanejo, o outro gosta de rock. Tudo bem. Vai gerar um pouco de conflito, mas o que você tem que ver não é nem o sertanejo, nem o rock. É se os valores estão alinhados. Porque se Uhum. tiver alinhado, vai para frente. Senão, não. Não vinga. Não vai vingar. E, Mari, a gente se depara, né? Eu aqui no meu dia a dia, e acredito que muitos outros profissionais, com líderes, né? Profissionais cheios de boas intenções, querendo ajudar, querendo contribuir, querendo atender né, os objetivos, às vezes nem sabe que está trabalhando no objetivo de desenvolvimento sustentável, mas está tentando colaborar com a sustentabilidade, com um mundo melhor. Ele tem a intenção, mas não consegue fazer essa intenção virar ação. Uhum. E às vezes até gera as ações com um olhar só pro financeiro, né? E prejudicando o interesse coletivo. Enfim, como que a gente consegue tocar esses profissionais para conseguir agir? A gente muda comportamento vamos dizer assim, de três formas, tá? Uma é porque a gente, na dor, outra é no amor, que a gente diz, né? E outra por mudança de mindset. Tem algumas pesquisas que apontam que mudança de mindset normalmente acontece em 9% dos casos, né? Que é quando você realmente internaliza e vai, que é o poder da decisão. Então, as frentes que a gente tem que como trabalhar com isso seriam essas três, tá? De mudança mesmo de comportamento. Eu vejo assim, que uma forma, a forma mais adequada que eu gosto de trabalhar é a questão de mudança de mindset. Como é que a gente pode fazer isso, gente? Se eu preciso identificar nesses líderes um ganho, ou nas pessoas, por exemplo, você está numa empresa, né? E você precisa que as pessoas mudem certos tipos de comportamento. Essa pessoa só vai mudar o comportamento se ela vê um ganho para ela. Entende? Então, uma forma de transformar essa intenção em ação é mostrar o quanto de ganho a pessoa vai ter. Porque não adianta nada eu, por exemplo, inserir um sistema novo na empresa que vai ser difícil de mexer e ninguém vai gostar. Eu tenho que mostrar o que você vai ganhar com isso. Olha, gente, se você aprender a mexer nesse troço, já teve coisas, né, que de repente é difícil para você, a gente brincando aqui com isso, né? Mas se você vê ganho, você vai lá e você faz. Então, você só vai mudar comportamento se você vê algum ganho nisso. Então, uma forma de fazer, né, essa intenção em ação é trazer o ganho. Que aí você vai trabalhar diretamente na mudança de mindset, né? E como é que eu faço a mudança de mindset? É você mostrar como a pessoa pode ganhar fazendo isso, né? Traz assim, uma coisa bacana, traz dados, traz informações, traz o quanto em outros lugares isso funcionou. Exemplos. Exemplos, né? Porque não adianta só você falar, você tem que mostrar como isso é possível. E aí a pessoa começa identificando os ganhos, ela começa a comprar a tua ideia para fazer realmente acontecer. Porque se não tá fazendo é porque ainda tem um pezinho atrás com o processo. Ainda não entendeu verdadeiramente o processo. Aí quando entende, às vezes é uma conversa que você tem de explicar detalhadamente, de mostrar os ganhos, o quanto, né, essa pessoa pode ganhar com isso comportamentalmente, financeiramente, e todos os recursos que você puder usar, Então, você assim, usa. ser um vendedor, né? Vendedor É de uma ótima sonhos. pergunta essa para todos nós, inclusive. Como vender uma ideia? É um vendedor. Senão não vai funcionar. Se a pessoa não vê que o teu produto ele é indispensável, ela não vai comprar. Se ela não estiver precisando. O ideal não vai querer mudar a ferramenta ou afinal o machado dela para realizar aquilo que você Porque dá precisa. trabalho mudar. E a gente tem a tal da zona de conforto, né? Que é bem confortável. E a gente não quer sair dessa zona de conforto. Mas uma coisa ali é legal de você entender, assim, você que está aqui assistindo a gente, né? Conforto e sucesso não combinam. Então, se você quer ter maior performance, se você quer realmente trazer melhores resultados para a tua empresa e para você, você vai ter que sim sair da zona de conforto. Que uma coisa não combina com a outra. Faz sentido, gente, que eu tô falando para ti. Então vai exigir um certo esforço, sim. Vai exigir uma certa disciplina tua. Eu sempre digo que disciplina
as pessoas normalmente não conseguem executar porque, puxa, não tô com vontade agora. Mas disciplina é você fazer algo mesmo sem ter vontade de fazer. É você fazer algo porque você se comprometeu com você mesmo ou com outras pessoas e você vai lá. Tem coisas que você não vai ter vontade de fazer, isso é natural. Mas às vezes você vai precisar fazer mesmo sem ter vontade. Entende o que eu tô querendo dizer? Entendi. Negócio de não Ajudou? ter. Gostei da tua frase. Conforto e sucesso não combinam, né? Sei, Sabe aquele sei. frio na barriga que você sente, né, antes Uhum. de tomar uma decisão, antes de fazer alguma coisa? Esse frio na barriga, ele, na verdade, vai ser muito permanente na vida do líder. Porque em vários momentos da tua vida vai te tirar da zona de conforto, você vai gerar algum risco para você, né? Risco que eu digo assim, às vezes você vai ter que tomar decisões que são impopulares, por exemplo. Tem pessoas que não vão gostar, mas se você tiver princípios éticos, valores, né, pensar no coletivo, vai no teu caminho. E pensando, refletindo tudo isso que a gente tá conversando aqui agora, é, a gente está num momento favorável para mudança, né? É. Porque tá uma desordem. Aham, uhum, é isso. Então, já que tá, todo mundo tá no desconforto, Uhum. né? Todos Eu, estão. eu E digo aí? assim, gente, que toda crise, a gente tá numa crise, né? A gente pode chamar assim, mas não só essa crise. Você já passou por outras crises na tua vida, né? A vida é feita de altos e baixos. Toda crise gera uma oportunidade para você. Você precisa só entender qual é a oportunidade que você está tendo neste momento na tua empresa, na tua forma de liderar pessoas, nos seus processos. É que é muito assim, a pergunta que você pode fazer constantemente com as coisas que acontecem na tua vida é: o que eu preciso aprender com isso? E olha, gente, você vai chegar numa resposta. E com essa resposta você vai crescer muito. Porque a gente aprende muito nas crises, né? E as crises passam, vão e vêm. A gente só tem que estar preparado para elas, né? Guardar recursos para poder sobreviver à crise. Mas elas E vão sair continuar fortalecido. acontecendo. E sair fortalecido, como as crises deixam a gente forte, né? Pensa, você que está assistindo a gente, o quanto você já conseguiu aprender com tudo isso. Que lição você extrai, né? O quanto você pode hoje valorizar uma saída com os amigos, uma viagem para a praia, né? Que às vezes você fazia isso, mas não estava tão valorizando tanto assim. Então são coisas muito fantásticas que, se a gente tiver um olhar bom, otimista até para Mais isso, apreciativo, né? isso, apreciativo, acho que essa palavra é bem bacana. A gente pode crescer muito, muito, muito. Como você falou, Isabela, é uma excelente oportunidade para Oportunidade. todos nós se reinventar, né? Tirar aquele projeto que estava engavetado, Isso eu tenho acelerar. visto muito. Projetos que estavam ali, que era para ser daqui 1 ano, 2 anos, se tornar necessário hoje, e o que estava sendo feito ficar já nem fazer mais sentido, ou ficar para depois. Com certeza é um novo cenário aí de mercado econômico que a gente vai vir aí explorar depois de tudo isso que a gente está passando. E é incerto, eu vejo assim que já mudou, gente, não vai mudar, já mudou. Forma de trabalho já tá mudada. Quando você for voltar, se você está em casa, vai ser diferente. As empresas vão precisar se adaptar. A questão de uso de máscara, de não ter ambientes de pessoas tão próximas, essa já é algo que a gente as empresas já estão parando para pensar nisso. Como é que vai ser? E as reuniões, vamos fazer como? Né? As viagens, vamos reduzir? Muitas empresas já estão fazendo isso, né? Já tiveram. Esse ano, as viagens praticamente estão todas canceladas. Você não consegue. Quem tenta viajar, daqui a pouco é cancelado o voo. E daí, como é que faz? Não faz mais reunião? Não. Você vai ter que ir. Uhum. Eu vejo muitas pessoas com resistência ainda a querer marcar o presencial, a ter uma intenção muito forte. Então, quando passar, vamos nos reunir. Mas para quê? Você já não resolveu aqui? Uhum. Não consegui Uhum. enxergar isso ainda, mas é uma questão do tempo, né? O tempo acho que vai mostrando que há outras formas a gente produzir com menos impacto. A redução de carbono que está havendo é gigantesca, com essas mudanças de hábitos. E nós estamos vendo, você falar que faz sentido, todo dia eu preciso ir para o meu escritório. Uhum. Aqui na É. Justiça do Trabalho, que eu atuo muito,
as audiências iniciais, né? Eram marcadas audiências com pautas de 5 em 5 minutos, 3 minutos às vezes. Você entrava lá, tem acordo, não tem? Se tem acordo, fica negociando, se não tem acordo, vai embora. Aí ia advogado, cada uma das partes, ia a empresa com o preposto, e mais o empregado, né? Olha quanta gente parava para ir lá e não fazer nada, né? E o juiz ali disponível ainda e o assessor do juiz. Agora, a gente não sabe se vai acabar as audiências iniciais ou vão ser virtuais. Os processos que estão vindo, a gente tem que apresentar a defesa já, e daí não vai marcar depois a audiência de instrução. Já está pulando essa etapa. E daí, se tem propósito de acordo, você já faz, negocia no próprio processo. Óbvio. Então, o judiciário, ele saiu uma matéria que ele evoluiu em tecnologia em 2 meses equivalente, 60 dias equivalente a 8 anos. Que fantástico, olha aí. Olha que oportunidade essa Verdade. crise está trazendo, né? E aí Então, desgaste assim, todo mundo até o local de trabalho, é a gasolina, é o tempo, todo mundo soma estacionamento. aí, estacionamento, olha só, excelente exemplo. Acho que é por aí mesmo, a gente repensar, né? E algo sustentável, veja só, que é a nossa pauta, né? Pela dor, então temos que mudar hábito. Aí você já começa a rever qual que é a tua necessidade para o escritório. Você precisa de ser um escritório grandão? Precisa de um escritório pequeno? Ou precisa de escritório? Tu começa a entrar nessa... refletir qual que é a necessidade, né? Hoje a gente vai mais o que é essencial, né? Isso. Isso é muito bacana. E Mari, na tua visão, né, como do ambiente corporativo, como que é uma sociedade mais ética, tá? Como que o ambiente corporativo pode contribuir para uma sociedade mais ética? Gente, eu vejo muito assim pelo exemplo, sabe? Fazendo aquilo que você espera do outro. Então, se você espera que o outro tenha ética, tenha você ética, né? Eu vejo muito assim, eu inclusive já até ministrei alguns treinamentos dentro das empresas para falar sobre ética, para falar sobre o que se espera do colaborador. Eu vejo assim que e eu vejo muitas empresas fazendo isso, né? De empresas doando alimentos, doando dinheiro, doando para as outras, né? Trabalhando com o cooperativismo mesmo, né? Eu vejo que principalmente assim, através do seu exemplo. Legal. Porque a gente precisa, a ética ela é um pressuposto para a realização da sustentabilidade. Quanto maior o nível de ética, maior eu vou ter de sustentabilidade. Então, menor violência também. Então, com mais ética, eu tenho menos violência, eu tenho menos corrupção. Então, eu trazer esse debate ético que vinha crescendo por conta das investigações criminais, né, da Lava Jato, que veio já impactando nós e aumentando o debate ético dentro das organizações, ele é muito importante para tratar de sustentabilidade, para eu ter a sustentabilidade. E quanto mais eu falar da ética e mais a gente debater, ter uma liderança ética e propaganda ética, e a ética é algo que se constrói, ela não é pronta, né? O que é ética é o que a gente está vivendo no momento e o que faz sentido para a sociedade atual, para o bem, para a sociedade como um todo, para o coletivo. Ela não é um conceito pronto e estático, eu sou ético, não sou ético. Não, vai depender do que você está vivendo hoje. Então, ela tem que ser mesmo debatida e construída com o coletivo, com a organização como um todo. E eu sou encantada, né? Minha grande paixão é a força que o coletivo tem. E a organização é essa força coletiva, né? A empresa é uma força coletiva. Então, quando eu tenho um debate ético dentro de uma organização, e isso é verdadeiro, é forte, vem legitimado pela alta administração, essa empresa ela se torna automaticamente sustentável. É o ciclo. E é lindo de ver, assim, eu trabalho muito, muito com cooperativas, assim, que tem todo o princípio do cooperativismo. E é muito bacana, assim, até de quando você entra numa cooperativa, o ambiente de trabalho, a forma que as pessoas te tratam, assim, é lindo de ver, né? Porque tem enraizado do próprio presidente, né, que transmite isso, não só cooperativas, tá, gente? Estou só usando um exemplo da minha experiência, assim. Mas é muito bacana de ver, assim, o exemplo, né, da forma de... Você vê que as pessoas te tratam da mesma forma que o presidente delas tratam elas, né? Porque é uma cadeia. Então, cabe às grandes, né, aos líderes buscarem trazer o exemplo desse cooperativismo, dessa maior humanização,
né, de pensar no outro, de se colocar no lugar do outro, de buscar algo coletivo, não só seu, né? Aquela história, não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Então isso é um princípio, né, um dito popular aí, acho eu, mas que funciona muito. Isso mesmo. E o que você falou ali, que é bem isso, né? Quando você tem uma liderança, você é forte, que é um exemplo, esse tratamento vem pela. Que você é tratado também pelos abaixo da liderança, por toda a empresa, com o mesmo calor, né? Com essa humanização também. Isso é muito claro também para mim. Eu vejo. Eu tenho vários tipos de clientes, né? Tenho de baixa consciência, tenho de mais e de elevada consciência. E eu Uhum. é muito claro para ver o tratamento, como eu sou recebida na empresa, que o líder é mais áspero, menos consciente do seu papel, vamos dizer assim, né? Tá ali Uhum. mais uma visão mais antiga e uma liderança que é mais humana. Isso aí eu não tenho mais dúvida pela vivência prática que eu tenho. É notório, né? É É lindo de ver, notável. assim, quando você entra numa empresa e realmente tem um líder que se preocupa com o próximo, que trabalha os seus relacionamentos, a sua humanização, as coisas funcionam, é um clima agradável, um clima produtivo. E até Então, a nossa acaba... entrega consegue ser melhor, né? Como Sim, consultor, sim, como apoio. sim. É um líder verdadeiro, né? Que traz a tua a honestidade, é aquilo que a gente estava falando, a integridade, né? Voltamos à integridade. Voltamos, acho que é a palavra que fica Fica a integridade. é a integridade. Mais alguma pergunta, pessoal, que está nos assistindo? Mari, estamos chegando ao fim. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Eu vejo assim, é importante a gente parar. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, Isabela, falando sobre isso, né? Eu sou apaixonada pelo tema liderança, acredito muito no poder que a gente tem de influenciar as pessoas positivamente, né? No poder que a gente tem de levar todo o nosso amor, toda a nossa humanização para fazer as coisas funcionarem bem, para trazer qualidade. Para mim é sempre um prazer. E eu acho assim que a gente tem que sim parar para momentos para refletir, nos autoavaliar. Né? A gente falou bastante de integridade, de inteligência emocional, também toquei um pouquinho nesse assunto, de comunicação. Acho que a grande questão que fica é o que a gente pode fazer com todo esse nosso bate-papo, né? Você que está aqui assistindo a gente, o que eu posso fazer diante de tudo isso que a gente comentou que vai gerar maior sustentabilidade para a tua liderança? Como é que eu posso melhorar, né, as minhas competências, as minhas habilidades para ser um líder melhor, para ser um líder de alta performance, que traz realmente uma mensagem positiva. Lembrando sempre, gente, que liderança começa com a gente. Então, se você quer transformar o mundo, as pessoas, gerar resultado, primeiro, volta para dentro. Não vai ser possível você começar lá de fora. Você sempre tem que começar por dentro. Acho que é isso que mais fica, assim. Então, investir em pessoas, né? E, e na tua própria descoberta, Mas, na sua autoconhecimento. pessoa, teu autoconhecimento, você vai fazer muita diferença. Porque a gente fica procurando por que não está tendo resultado, por que não está funcionando. Você fica muito no fora, né? Que é a questão da vitimização que, gente, a gente acaba fazendo, viu? Se você parar para observar, em muitos momentos da nossa vida a gente fica se vitimizando, que a culpa é do outro. Não, mas volta para dentro. Quando você volta para dentro, você acha uma resposta e aí você tem um insight que consegue mudar e transformar. Legal. Tem mais aqui uma pergunta do Márcio. Oi, Márcio, tudo bem? Quanto mais ética existe nas empresas, implica obrigatoriamente menos lucro? Não. É o contrário. Porque quanto mais ética eu tenho dentro da minha organização, menor o meu risco. Hoje a gente fala, a empresa está exposta a diversos riscos. Temos o risco reputacional, que às vezes é inabalável, às vezes é impagável o risco reputacional, né? Se eu sou eu tenho um cliente, um exemplo, né? É uma startup que está trabalhando para grandes empresas. Saiu na mídia uma matéria de uma outra startup que estava lá com uma situação reputacional. Ela falou, nossa, se for comigo isso, eu quebro. Se sair na mídia alguma coisa nesse sentido. Então, vamos trabalhar a ética, o conceito do meu time, cuidar muito bem das informações, vamos tratar da LGPD aqui dentro para elevar a segurança e me proteger. Porque se veio uma grande empresa que eu atuo entrar com uma ação de indenização porque eu gerei um dano por uma falta ética minha aqui dentro, acabou meu negócio.
Eu não tenho condições de suportar. Então, eu vejo que trabalhar a ética, eu trabalho engajamento, produtividade e segurança, porque eu me exponho a menores riscos dentro do mercado que eu estou me relacionando. A chance de ter um empregado que vai cometer uma infração é muito menor se eu estou trabalhando no conceito ético, né? Um desvio de uma norma nesse sentido também. Então, a ética, ela, com certeza, ela não está trabalhando menos lucro. É um investimento que vai te trazer maior segurança e mais resultado. Tem alguma coisa? Não, é perfeito, acho que é isso mesmo. Falando de uma advogada, então. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Acho que é isso. Ó. Empresas com alma, quem quiser seguir, é muito legal o trabalho deles, eu tenho acompanhado. Ah, que legal. É bem legal o trabalho. Eles trabalham despertar da alma dentro das organizações. É Que lindo. uma abordagem diferente aí, estou achando bem interessante. Mais alguém? Acho que é isso, né, Mari? Obrigada, Acho que Mari, sim, por ter também, aceito o gente, fica convite. aqui. Obrigada. Nossa, eu que adorei estar aqui. Obrigada pelo convite. Me convide mais vezes que eu venho. Será Adoro um falar sobre prazer. isso. E obrigada a você que está aqui com a gente. Acho que mostra que você realmente está interessado no teu desenvolvimento, né? Colocou teu tempo aqui. Isso é muito importante. Acho que você já sai na frente de um monte de gente. Eu sempre digo isso, Ah, né? Quando a gente se dedica a estudar, né? A refletir sobre coisas importantes, a gente se desenvolve. Então, parabéns por você estar aqui. Mostra que você quer se desenvolver. Obrigada por você estar aqui também. E também, se você tiver alguma dúvida, lembrar de alguma coisa, você pode também aqui, tem o meu Instagram, me procurar no direct mesmo. Se possível, eu te passo algum material. Tem bastante coisa rica aí sobre liderança. Fico à disposição aí para as dúvidas também, tá bom? legal. Obrigada, parabéns, né, pelo trabalho e sucesso para todos nós ali, como colocou o Marcelo, né? Isso aí, vamos todos construir Amém! um mundo melhor aí. Com Tá, certeza. bom dia, Obrigada. pessoal. Tchau, Até a gente. Até a próxima. Tchau. próxima.